Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a evolução da educação especial no Brasil, os seus pontos, né, e os seus passos. E aí, esse vídeo, ele é com base, né, em artigo científico, né, comprovado todo o conhecimento, né, no qual eu vou estar deixando logo abaixo a referência do artigo utilizado, né? E aí, para a gente introduzir, né, eu vou falar um pouco do contexto, né, contextualizar as conquistas, né, e as expectativas até os dias atuais sobre a educação, né, especial no Brasil, né? Logo o nome especial que já leva um impacto no qual a gente não utiliza mais o termo especial, né? Hoje em dia é a pessoa com deficiência, tá? E assim a gente vai prolongando, né, a nossa fala. Ao longo de todos esses anos, a educação especial no Brasil ela foi permeada por um longo processo de transformação histórica e política, que mais tarde indicaria a evolução da mesma, né? A educação especial no Brasil foi muito tempo definida como uma assistência dada aos alunos com deficiência, né? Essa deficiência ela não tinha uma finalidade educativa, né? O processo educativo, na visão de muitos, era considerado inviável e até mesmo impossível, né? O que acontecia era um atendimento clínico, né? A defesa da cidadania e do direito à educação das pessoas portadoras de deficiências é a atitude muito recente em nossa sociedade, né? Vejam que eu coloquei novamente o nome especial e portadores de deficiências, né? São dois termos que a gente não utiliza mais, né? A gente utiliza a pessoa com deficiência. Essa ilustração da linha do tempo, tá? Ela foi bem sistematizada desde o início até os dias atuais, né? E aí, a partir do século XIX, aqui no Brasil, começaram a surgir grupos assistenciais para atender pessoas, né, que apresentavam deficiências, como a cegueira e a surdez. Mas somente em meados do século XX é que teve início o atendimento educacional a essas pessoas, né? Maria Tereza Montaan, ela divide a história da educação especial brasileira em 3 períodos, né? E esses 3 períodos, eles vão estar subdivididos nessa linha do tempo e eu vou estar colocando aqui de acordo com a minha fala, né? Vocês vão acompanhando pela observação da linha do tempo. Em 1854, foi fundado por Dom Pedro II o Imperial Instituto de Meninos Cegos. 3 anos mais tarde, foi criado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, que logo depois foi denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, que atendia meninos surdos que possuíam entre 7 e 14 anos de idade. E aí, essas instituições, né, objetivavam oferecer o que havia de melhor em termos de educação para cegos e surdos. E naquela época, e em decorrência disso, ocorreu, né, em 1883, o primeiro Congresso de Instrução Pública que colocava em questão o currículo e a formação de professores para cegos e surdos. A partir de 1900, foram surgindo indicadores que mostravam o interesse da sociedade em relação às pessoas que apresentavam necessidades educacionais específicas, né? E tal fato provocou o crescimento do número de trabalhos científicos e técnicos, assim como a realização de congressos e criação de estabelecimentos de ensino, tanto públicos como privados, direcionados a esse público, né? A pessoa com deficiência. E nisso, gente, ao contrário do que muitos pensam, né, a luta pelo desenvolvimento e evolução da educação especial no Brasil, ela não é tão recente, né? Há algum tempo já se articulam, né, já se articulavam serviços que atendiam as pessoas com deficiências, né? No entanto, a preocupação efetiva, né, de fato, referente ao setor educacional,
só foi ocorrer anos mais tarde, né? Anos depois. Entre 1957 e 1993, passaram a surgir iniciativas oficiais nacionais relacionadas ao atendimento educacional. O governo federal ele criou campanhas com esse objetivo, sendo que a primeira campanha estava voltada para a educação do surdo brasileiro. Anos depois, José Veiga criou a campanha nacional de educação e reabilitação dos deficientes da visão. E nisso outra campanha surgiu 6 anos mais tarde, somando 3 campanhas. Apoiada pelo ministro da Educação e Cultura da época, Pedro Paulo, a campanha nacional de educação e reabilitação de deficientes mentais, que tinha por finalidade promover nacionalmente a educação, o treinamento, a reabilitação e a assistência educacional às crianças com deficiência mental. E aí, em 1971, foi aprovada a Lei de número 5.692, que previa em seu artigo 9º um tratamento especial aos excepcionais. E a partir daí foram surgindo várias ações desenvolvidas com o intuito de implantar as novas diretrizes e fases para o ensino fundamental e médio. Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial, CENESP, com o objetivo de promover nacionalmente a expansão e a melhoria do atendimento aos alunos com necessidades educacionais específicas. Com a criação desse centro, foram extintas as campanhas, a Campanha Nacional de Educação de Cegos e a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais. Passando alguns anos, lá em 1986, esse centro, o CENESP, é transformado na Secretaria de Educação Especial, a SESP. E aí, no dia 15 de março de 1990, a SESP é extinta e as atribuições da educação especial passam a ser da Secretaria Nacional de Educação Básica, a CENEB. E o Brasil, desde 1961, ele garante a educação de alunos deficientes na rede comum de ensino. E agora, aqui pertinho da gente, em 2001, foi aprovado o documento Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que atentava para a constituição de escolas inclusivas públicas, indicando que a educação especial ela deve ocorrer tanto nas escolas públicas como nas privadas da rede regular de ensino. E em 2003, o Ministério da Educação deu origem ao programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, que tem como prioridade transformar as unidades educativas em unidades inclusivas, promovendo a formação de gestores e educadores nas cidades do Brasil. Vejam que o nome inclusiva já está sendo alocados nesses anos. Com isso, o número de alunos com necessidades educacionais específicas em escolas públicas caiu, decresceu. E as instituições privadas passaram a conter quase 50% de toda a educação especial do país, visto que apresentavam condições superiores de escolaridades às das escolas públicas. E aí, em 2005, são organizados centros de referências para alunos com altas habilidades e superdotações. Esses centros passaram a ser implantados em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, e que tinham como objetivo orientar famílias e promover a formação continuada para garantir o acesso e a permanência desses alunos na rede pública de ensino. Já em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento Educacional, o PDE, que busca, por meio de eixos, superar a dicotomia entre a educação especial e a educação regular. E nisso, apesar dos avanços,
Em 2011, o Ministério da Educação, ele promoveu a extinção da CESP, né? E a diluição de seus cargos na SECAD, a Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão, né? E assim a gente pode perceber que a educação especial, ela volta a ocupar uma posição secundária, o que a totalidade dessa secretaria pode se tornar um grande vazio. Então, pessoal, por enquanto temos apenas isso, né? Essa linha do tempo, né? Esse percurso histórico até aqui, né? E os termos no qual eu estou citando são termos da época, né? Da evolução, né? A gente vê de fato que hoje em dia se usa pessoa com deficiência, tá? E agora nós precisamos proporcionar a inclusão, né? A inclusão de fato. A inclusão ela precisa começar por mim, para depois eu passar para o outro, né? E não no outro para mim. E assim a gente vai se constituindo, né, enquanto seres da sociedade. Espero que vocês tenham gostado, assistido até aqui. Deixe um comentário, tá? Que eu vou estar respondendo todo mundo. Um grande beijo.